Irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Que bênção estar com você aí na sua casa, no seu trabalho, para que juntos possamos louvar a Deus e trazer uma palavra de Deus para você, para o seu coração, para a sua família. Eu quero convidar você para ler a palavra de Deus em Êxodo 17. Êxodo 17 diz o seguinte: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo as suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Vamos louvar a Deus. O louvor liberta, o louvor é uma bênção para a nossa vida, é um alimento, para a nossa alma. Então vamos louvar com o nosso querido amigo, irmão Samuel. Já estava com saudade de você, viu, Samuel? Eu também, pastor. Deus abençoe, que possa ungir a sua vida sempre. Meus irmãos, a graça e a paz. Nesse momento eu quero cumprimentar você e dizer que você é livre nesse momento para adorar ao Senhor juntamente comigo. Te convido para que em união nós levantemos um clamor de adoração ao Senhor neste momento. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Cante comigo. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te
te adorarei. Declare: meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Tu és Deus Todo-Poderoso, que trabalha no deserto. Tu és o Deus poderoso, que trabalha mesmo que eu não veja e não sinta. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Deus de milagres. Deus, glória a Deus. O tema da nossa mensagem nesta hora é adoração ou murmuração em tempos de pandemia, né? Quais as atitudes que nós podemos ter no deserto em tempos de pandemia? O que é murmuração? É sussurrar, é mexerico, é boato, é rumor, é maledicência, é falatório, é depreciação, calúnia. Há uma outra palavra que a gente precisa entendê-la, para que é lamentação. O que é lamentação? É uma manifestação dolorida por causa de um sofrimento, por causa de um problema, de uma situação. É uma manifestação dolorida por causa de um sofrimento, pode ser por meio de palavras, pode ser por meio de lágrimas, de expressar a emoção e até mesmo com choro. A Bíblia diz que Israel lamentava e chorava e também jejuava muitas situações diante de Deus. Nós temos na Bíblia um livro que chama Lamentações de Jeremias, onde o profeta lamenta Jerusalém destruída e queimada. Nós temos as lamentações de Jó, tá? A Bíblia vai nos contar essa história do povo de Israel, e esse povo, ele sai do Egito, este povo atravessa o Mar Vermelho, esse povo chega em Refidim, é um lugar de descanso, e diz a Bíblia que esse povo ali depara com um fato: a ausência de água. E aquele lugar até vai ter um nome que se chama Massa ou Massá, que é provar, provação, teste ou tentação. Os israelitas foram provados ali com a falta d'água. Ali foi em Meribá. É o lugar que os israelitas fizeram uma disputa, uma contenda com Moisés e com Deus. Eu pergunto para você o seguinte: havia algum pecado em pedir a água? Não. Havia algum pecado em lamentar porque não tinha água? Não. Mas eles murmuraram, tá? A primeira prova que esse povo teve foi quando eles chegaram no Mar Vermelho, e o problema deles era muita água. E Deus fez um milagre e eles atravessaram. Depois que eles celebram a vitória da travessia do Mar Vermelho, eles vão deparar com a questão do alimento, e eles vão reclamar, eles vão murmurar contra Moisés,
dizendo: olha, nós queremos beber, nós queremos comer. E o texto bíblico é muito claro, dizendo que esse povo murmurou contra Moisés por causa de água, esse povo murmurou por causa de pão. Deus, na primeira vez que esse povo murmura, lhe deu os estatutos, fez para eles promessas, dizendo o seguinte: se eles fizessem o que fosse reto diante do Senhor, desse ouvido aos seus mandamentos, guardasse os mandamentos, estatutos, nenhuma enfermidade viria sobre eles. Eles chegam a Elim, depois de reclamar de água, Moisés joga uma madeira, uma árvore na água, a água amarga fica água doce, e esse povo caminha até Elim, e Elim eles encontram 12 fontes de água, né? E com 70 palmeiras. A murmuração, ela está ligada ao quê? A murmuração, ela está ligada ao quê? Na verdade, ela está ligada à natureza do ser humano, ou ela está ligada à falta de água em si? O Senhor ouviu as murmurações daquele povo. O povo murmurou e queixou contra o Senhor. E toda vez que Deus viu a murmuração do povo, Deus operou de uma forma sobrenatural na vida daquele povo. Então, eles murmuram, Deus manda água. Murmura por comida, Deus manda comida. Eles murmuram de novo por causa da água. E essa murmuração contra Moisés e contra Deus. Novamente, meus irmãos e irmãs, quando a gente olha para o texto, a gente vê muitas lições que nós podemos ter. Primeiro, que a gente tem vivido alguns momentos de vida muito amarga. Gente amarga é gente que murmura, é gente que escolhe o péssimo caminho, comportamento da murmuração. Porque o povo brigava com Deus, porque o coração daquele povo ainda estava no Egito. O coração daquele povo ainda estava no passado. Aquele povo não estava crescendo, não estava sendo tratado e entendendo o propósito de Deus. Toda vez que o povo murmurou, Moisés reage não com amargura, Moisés reage com oração a Deus. Irmão e irmã, e a palavra diz que nesta passagem, Moisés fere a rocha com a vara e o cajado, e a água jorrou, e aquele povo matou a sua sede. A falta de água ali foi uma prova permitida por Deus. Qual é o propósito de Deus em permitir que tais coisas aconteçam na nossa vida, né? Nós vivemos um tempo de pandemia, que é um tempo da vontade permissiva de Deus. E é nesse tempo que Deus constrói a fé e o caráter do cristão. Constrói a fé e o caráter da família. Constrói a fé e o caráter do membro, do jovem, do irmão, da irmã. Eu deveria ferir a rocha com a vara, e Moisés sabia disso, e ali ia jorrar água, né? Nós vamos falar sobre a rocha, que essa rocha, ela tem um significado muito grande. Essa rocha é Cristo. Cristo é o emblema, é o tipo, é a rocha ferida para saciar a nossa sede. A palavra diz lá em 1 Coríntios 10, 4 e 5, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios 10, 4 e 5, palavras do apóstolo Paulo. Meu irmão, minha irmã, um povo íntegro, um povo, meus irmãos, que era escolhido de Deus, se torna um povo indigno, mas mesmo assim Deus permitiu aquele povo que não merecia, que reclamava, murmurava, rebelava,
beber da água e matar a sua sede. Por quê? Porque a graça de Deus abençoa a todos quantos merecem ou não merecem. Graça é o favor imerecido de Deus. A água daquela rocha era gratuita. Cristo é a rocha e a salvação dele, ele pagou um alto preço por você e por mim, mas você recebe pela fé gratuitamente. Outra coisa, a água da rocha era abundante. Cristo tem vida abundante para você, tá? A rocha ferida, e a água é um tipo, a rocha ferida jorrou água. A água é um tipo do Espírito Santo. Quando Jesus, que estava na festa no último dia, o grande dia, ele disse: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. O povo de Israel, irmãos e irmãs, foi um povo que reclamou. Foi um povo que murmurou. 40 anos depois, esse povo volta a murmurar e reclamar de água. Lá em Número 20, de 1 a 13, não havia água para o povo, então se ajuntaram novamente contra Moisés e Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido no deserto. Ô querido, sabe o que aconteceu? Diz o Senhor a Moisés: falei à rocha, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falei à rocha, e dará água de beber a toda essa congregação e aos seus animais. Querido irmão, querida irmã, Moisés feriu a rocha, levantou a mão, feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu toda a congregação. Mas o Senhor disse a Moisés: visto que não creste em mim, para me santificardes diante de vossos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra prometida. Aqui está um fato que a Bíblia nos mostra, por que Moisés não entrou na terra prometida. São essas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor santificou e o Senhor se santificou neles. Meribá, contenda, disputa. Querido, não é tempo de contenda em casa, não é tempo de contenda na família, não é tempo de contenda no trabalho, não é tempo de disputa. Nós estamos vivendo dias difíceis. A palavra de Deus diz: se ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, assim como a provocação e como no dia da tentação do deserto. A palavra diz que o povo de Israel tentou a Deus, o povo de Israel se rebelou diante de Deus. Oh, meu irmão, minha irmã, quais são as lições que nós aprendemos com o deserto na nossa vida? Primeiro, nós temos que trocar a murmuração pela adoração, em nome de Jesus Cristo. Eu vou repetir para você: troque a murmuração pela adoração. Pare de murmurar, pare de reclamar, pare de brigar, pare de criticar, pare de falar da pandemia, pare de falar do presidente, pare de falar da situação econômica, para falar de dinheiro. Eu quero dizer a você: pare de murmurar e comece a adorar a Deus em nome de Jesus. Amém? Adore ao Senhor, troque a murmuração pela adoração. Deus habita no meio dos louvores. A palavra diz que o povo pergunta e questiona o seguinte: o Senhor está no meio de nós ou não? Irmãos, o povo não estava vendo a presença do Senhor no meio deles. Quanta murmuração, quanta ingratidão. Aquele povo que foi liberto depois de 430 anos, aquele povo que celebrou a Páscoa, aquele povo que viu o milagre da travessia do Mar Vermelho, aquele povo, meus irmãos e irmãs, que viu a mão de Deus operando e agora jorrando água, transformando a água amarga em água doce. Aquele povo que viu agora Moisés orar
e descer pão do céu para alimentar o povo toda manhã, toda tarde, meus irmãos e irmãs. Aquele povo tinha uma refeição com carne, aquele povo que viu novamente água, agora sair da rocha e jorrar para saciar a todos. Aquele povo, querido irmão e irmã, que viu uma nuvem protegendo de dia e uma coluna de fogo os guiando de noite. Aquele povo agora pergunta: o Senhor está no meio de nós? Ô irmão, irmã, Deus nos leva no deserto para mostrar que nós dependemos dEle. No deserto, nesse tempo de deserto, Deus tem os recursos para o seu povo. No deserto não faltou pão, não faltou água, não faltou comida, não faltou proteção, não faltou roupa, não faltou carro, sapato. É fácil, irmãos e irmãs, quando a gente quer depender da provisão e não do provedor. Segunda coisa, para a gente concluir: quando a nossa provisão acaba, a gente está dependendo da provisão, começa a murmurar. E você não depende da provisão, você depende do provedor. Se a nossa fonte secar, o manancial de Deus jamais seca. Se a nossa fonte secar, o manancial de Deus jamais seca. Que Deus te abençoe. Que Deus seja o provedor da sua vida. E como provedor, seja a razão da sua adoração, do seu louvor. Em nome de Jesus, creia que o provedor dará para você a provisão. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus na nossa vida. Por isso eu quero te convidar: tenha a atitude de um adorador. Tenha a atitude daquele e daquela que adora a Deus independente da circunstância. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que encobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. E eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar.
mesma que encobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Graças a Deus. Nós vamos fazer o nosso ofertório, tá? E eu quero convidar você para ser um doador, ser um ofertante, ser um dizimista, nos ajudar a pregar o Evangelho. Nós vamos continuar cada vez mais chegando de forma eficiente, eficaz na sua casa. Eu quero dizer para você uma coisa: sabe quanto tempo durou a provisão para o povo de Israel? 40 anos. 40 anos. Foi o tempo exato da necessidade. 40 anos. Nesse tempo de pandemia, Deus sabe o tempo exato da necessidade da sua vida, da minha vida, da necessidade da nossa igreja, em nome de Jesus. A paz, querido, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que alegria estar aqui com você hoje, compartilhando com você esse momento. Né? É muito importante que nós estejamos aqui para continuar falando da palavra do Senhor. Que maravilha essa palavra profética, que você cresça com esse conhecimento que o Senhor tem trago através das redes sociais. Lembrando que é super importante que você nos ajude a comentar, curtir, compartilhar e se inscrever no canal do YouTube para que pessoas também recebam essa palavra em nome de Jesus. Nesse momento, a gente quer comentar com você que no lado esquerdo do vídeo, nós vamos ter aí nossos dados bancários. Então, lá você vai conseguir aproveitar para que você possa fazer tanto a transferência através do aplicativo do seu banco, no seu celular ou no próprio computador, ou você pode fazer um depósito bancário, caso você tenha uma pessoa para que possa sair, né, que não é, no caso, no grupo de risco, ou você pode utilizar o aplicativo PicPay. Você vai no Play Store, se você, no caso, tem aí o Android, você vai, no caso, instalar o aplicativo e ele vai seguir todas as instruções. É bem fácil, você vai permitir que ele realmente esteja ali acessando os seus dados que é necessário. Então, você vai colocar seu nome, seu CPF, vai colocar seu e-mail e todas as informações que o aplicativo pedir. Depois, você vai optar lá para você fazer o boleto bancário. Então, assim que você fazer todo o cadastro através do aplicativo PicPay, você vai procurar lá a Igreja Metodista Central de BH, e aí você vai fazer ali a sua doação, a sua oferta ou o seu dízimo, né, para que você possa, na verdade, fazer com que a obra não pare. Nós temos aqui alguns dias da semana que nós temos vindo até a Igreja Central na Rua Tupis, para que a gente possa fazer as gravações e chegar até você. Então, nos dias que nós estamos aqui, você pode, com toda a segurança, trazer a sua oferta, o seu dízimo ou a sua doação, tanto em dinheiro quanto, no caso, alimentos, cesta básica. Nós precisamos de entregar alguma cesta básica para algumas famílias aqui da igreja. Então, hoje, por exemplo, nós estamos aqui, né, recebendo essa oferta, que no caso é sábado, a partir das 17 horas. E nós temos também no domingo, 8 horas da manhã, até as 12 horas, nós vamos estar recebendo essas ofertas para você, tá bom? Ou, no caso, assim, se for necessário, nós temos uma equipe também para ir até a sua casa para receber essa oferta em dinheiro, para que você não deixe de fazer aquilo que é importante, ser generoso, amém? Então, fica aí as informações. Se inscreva, curta, comente e compartilhe em nome de Jesus. Amém? Que maravilha, nós podemos compartilhar da palavra, estar na sua casa com devocional, com culto ao meio-dia, com live à noite, né? Com mensagem pelo WhatsApp, aconselhamento. Nós queremos cuidar e pastorear a todos no nome de Jesus. Nós queremos encerrar o nosso culto dizendo para você o seguinte: olha, o deserto não é nossa morada, o deserto é uma peregrinação. O povo de Deus foi criado para Canaã. Amém, irmã Neide? Amém, irmão Carlos, que está aí, né? O irmão Carlos é o intercessor, nosso homem de oração, né? O deserto não é a nossa
morada. Nós não vamos morar nessa pandemia, nesse deserto da pandemia. Nós vamos adorar a Deus e conquistar Canaã para a glória do nome de Jesus. Essa é a palavra, né? Porque nós cremos nessa graça curadora, essa graça salvadora, essa graça libertadora. Nós vamos orar ao Senhor Jesus com a nossa irmã Neide, agradecendo a Deus pelo culto nesta hora. Eu quero dizer a você, no deserto nunca faltou nada para o povo de Deus. No deserto da vida jamais faltará algo para o justo. Jamais faltará algo para o crente. Então, não murmure, adore ao Senhor. Não dependa da provisão, do resultado da sua empresa, do resultado do seu trabalho. Dependa do provedor. Deus é Jeová Jiré, é Deus da provisão. Vamos orar? Querido, então que você tenha atos proféticos. Quando nós cremos na intervenção do Senhor, Ele é que abre as janelas do céu. E eu quero orar por você nessa tarde. Deus amado, Deus querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa palavra de encorajamento, por essa palavra, ó Pai, de ânimo para as nossas vidas, ó Pai, para as nossas famílias, ó Pai, para o nosso estado, para o nosso Brasil, para o mundo, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Pai, intercedendo, ó Pai, por cada pessoa que necessita da sua provisão. Assim como o Senhor fez um deserto, ó Pai, foi durante 40 anos o Senhor supriu todas as necessidades. E eu tenho certeza, ó Pai, e eu creio, ó Pai, que o Senhor não mudou. Supra a necessidade do teu povo, ó Pai. Nós sabemos que nós temos várias famílias, ó Pai, que inclusive estão perdendo emprego, ó Pai. São famílias que não estão conseguindo trabalhar, ó Pai, pelo devido isolamento, ó Pai. Mas o Senhor é um Deus da provisão. Abre as janelas do céu, ó Pai, e derrama sobre o teu povo, ó Pai, sobre a tua igreja, ó Pai, sobre as pessoas que necessitam, ó Pai, aquilo que vem direto do teu trono. Supre as nossas necessidades, ó Pai. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor está no controle de tudo. E desde já, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é um Deus zeloso, zela das nossas vidas. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Vamos receber a bênção. Israel estava na quarentena e Deus abençoou. E a bênção de Deus o Pai, a bênção de Deus o Filho, a bênção de Jesus Cristo, o pão da vida, o alimento da vida, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.